Nós vamos ganhar tempo, vamos ler uma porção da palavra de Deus, né? O pastor Marcos está devendo uma visita a gente lá com a esposa dele, né? Ele sempre deixa a esposa e vai sozinho. Os irmãos já estão puxando a orelha dele. Cadê a esposa? Então, mas tem muitas vezes irmãs que gostam mais de ficar quieta em casa, mas tem hora que tem que dar uma saída também para descontrair um pouco. Eu sei que a vida de dona de casa não é fácil, né? É verdade. Pronto, ele já disse que na próxima vai acompanhar. Quem cobra também os irmãos de Caruaru, né? Sempre ele, vou trazer a minha digníssima esposa. Ele elogia tanto a irmã que, vou dizer, viu? Os irmãos só fazem rir. Realmente eu creio que Deus tem um plano, né, na vida de vocês. E quando Deus chama o homem, chama a mulher junto também, a esposa, se torna um nesse grande trabalhar de Deus. E sabemos que não é fácil essa batalha para defender a verdadeira mensagem, se posicionar ao lado correto da mensagem, como o irmão está citando aí, né? Nós cremos nesse trabalhar de Deus através da voz de Deus, através do profeta, como José Brana, né? Então, quando nós posicionamos firmemente nisso, com certeza as batalhas aumentam, mas nós queremos estar caminhando sim no centro do caminho, não importa as batalhas que venham, queremos estar certos de Deus, amém? Queremos mover onde a coluna de fogo move. Se a coluna de fogo para, nós paramos. Se ela move, nós movemos com ela. Amém? Nós vamos ler em Números, melhor dizer, em Números, no capítulo 9 de Números. Números capítulo 9, a partir do versículo 15. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dedo do Senhor se alojava, e segundo o dedo do Senhor partia. Porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Amém. Querido Pai Celestial, aqui estamos em Tua presença. Amém, Jesus. Estamos certos que esta nuvem está sobre este tabernáculo. E aqui nós estamos parados também
esperando ouvir a voz do Senhor para este dia. Toma-nos em tuas mãos, perdoe nossas debilidades, Senhor, e fale para nós nesta noite, que o homem saia de cena, saia da frente, e o teu Espírito Santo, que domina todas as coisas, possa falar para nós, e saiamos daqui nesta noite com aprendizado, Senhor, com algo que possa nos ajudar nesta caminhada. Em nome de Jesus Cristo, eu peço para a tua glória. Amém. Vocês podem tomar seus assentos. O tema dessa leitura é a nuvem guiando a marcha dos israelitas. O profeta de Deus para esta era, ele diz que nós somos esses israelitas espirituais hoje. O Israel ali no natural era uma sombra, um tipo da nossa caminhada hoje no espiritual. E ele disse: se nós quisermos saber como estamos caminhando, se nós quisermos saber o passo a seguinte dar, veja como caminhou Israel, as decisões que eles tomaram, e nós saberemos tomar as decisões corretas. Muitas das vezes Israel tomou decisões erradas, e isso custou um preço. Mas diz o mensageiro, aquelas decisões erradas que ele tomou, não é para tomarmos as mesmas, mas para nós hoje sabermos a posição correta que devemos tomar. Mas o que ele chama a atenção aqui, a Bíblia, é o mover de Deus. E como Israel procurava mover quando Deus movia, e deter-se quando Deus se detinha. Amém? O profeta de Deus prega uma mensagem com o tema o terceiro êxodo, e ele mostra que 3 êxodos tem que acontecer. 2 já estão no passado, e nós estamos no curso do terceiro êxodo. Êxodo, por certo, nós sabemos que quer dizer saída ou retirada. Foi quando o povo de Deus, Israel, saiu do Egito para a terra prometida, a terra que Deus lhe havia prometido. E nós também hoje estamos nesta caminhada, saindo do Egito, que representa o mundo, sistemas e denominações, e caminhando para uma terra prometida. A princípio, o profeta diz que esta terra prometida para nós hoje é o Espírito Santo. Mas ele diz que esse Espírito Santo nos colocará no milênio, nesse terceiro êxodo. Amém? Então, nós observamos que o primeiro êxodo foi um êxodo natural. Foi uma nação saindo de dentro de outra nação. Amém? O segundo êxodo, o profeta de Deus diz que foi a igreja saindo da lei para a graça em Cristo. Então foi a saída da lei para a graça. E esse terceiro êxodo é o êxodo que nos levará para o reino milenial. Este êxodo só executará esta noiva eleita. Ela está sendo aprontada para isso. Mas temos que mover como Israel moveu. Então observamos que a coluna de fogo, nós sabemos que é o mesmo anjo do pacto, que é Cristo, que guiou Israel. E esse anjo do pacto, que é Cristo, é o próprio Deus. Se você observar aqui em Êxodo, no capítulo 3 de Êxodo, observamos quando Deus desceu para executar este êxodo. Vamos ler a partir do verso 2. E apareceu-lhe o Senhor, ou apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Agora veja, ali fala o anjo do Senhor. Mas quem é esse anjo do Senhor?
Em outra parte é chamado também anjo do concerto, ou anjo do pacto. Quem é este anjo do pacto? Esse anjo do concerto, este anjo do Senhor. Uma certa feita eu estava dialogando com um pastor de uma determinada denominação no sertão de Pernambuco, e tinha vários irmãos dessa igreja ao redor, e nós tentando mostrar quem é esse Deus que veio desde a eternidade e veio criando todas as coisas e que se fez carne, e mostrando para ele que esta coluna de fogo era Deus manifestado ali em forma de luz no princípio, era aquele verbo que criou e fez todas as coisas. E se tem Êxodo capítulo 3, digo, veja, ali Deus veio para libertar Israel. E ele disse, não, ali não foi Deus, ali foi o anjo. Eu digo, sim, em parte eu concordo contigo, o anjo do pacto, mas vamos ver quem era esse anjo do pacto. Aí quando começamos a ler aqui, e que falou, e apareceu o anjo do Senhor, e diz, veja aí, é o anjo ou não é? Eu digo, sim, vamos continuar a leitura da palavra. E continuando a leitura da palavra, diz aqui, e vendo o Senhor que se virava para lá, no verso 4, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E mas Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Não era o anjo do pacto, mas esse anjo do pacto era Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele era o Deus Todo-Poderoso. E aí ele parou e disse, eu vou ali que eu tenho que resolver uma coisa. Eu digo, pode ir à vontade, meu querido. Mas quiser ver mais alguma coisa. E os outros irmãos ficaram ali. Mas, irmãos, nós entendemos isto não é porque somos bons, é porque Deus enviou um profeta nesse tempo para abrir nossos olhos, para que possamos ver essas coisas. Então, senão antes nós iríamos ler como qualquer um outro lê e não entenderíamos nada. Mas Deus veio ali numa forma teofânica, numa forma semelhante a dos anjos, no corpo luz, e ali se manifestou para Moisés. E diz mais aqui no verso 7, veja só, e diz o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu. Então, presta atenção, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus desceu numa coluna de fogo. Amém. Deus desceu e teve um encontro com Moisés. E Deus teve um encontro com Moisés ali naquela sarça ardente. E Deus não apenas chamou a Moisés, mas deu agora a comissão a Moisés. Ide. Agora Moisés estava debaixo de uma comissão dada direta por Deus. E a coluna de fogo estava presente ali para garantir aquele êxodo. Aquela coluna de fogo não abandonava Moisés em um momento. O profeta de Deus diz, pode até que o povo não conseguisse ver muitas das vezes a coluna de fogo, mas o povo olhava para Moisés, porque Moisés estava olhando para a coluna de fogo. E se o povo seguisse a Moisés, estava seguindo a Deus, porque Deus se revelava a Moisés. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz o mensageiro na mensagem desvelada de Deus, ele diz que quando aquela nuvem cobria Moisés, e Moisés entrava na nuvem, ali não era mais Moisés, ali era Deus. Era Deus.
E quando Moisés saía da nuvem, ali era Moisés novamente. E quando Moisés entrava na nuvem, era Deus. Era Deus falando para o seu povo. Louvado seja Deus. E cada vez que esta coluna de fogo veio, ela é a responsável, ela é a palavra. Ela trouxe a palavra e ela interpretou a palavra. Ela veio e trouxe a palavra nos dias de Moisés, as tábuas da lei e assim por diante. E Moisés entregou o povo. Mas ela desceu outra vez também, quando este verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio João identificou, quando ele viu aquela pomba sobre Jesus. E o profeta disse que aquela pomba era este mesmo halo de luz que você vê aqui sobre a cabeça desse profeta. Foi isso aí que João viu, e ele comparou com uma pomba que estava pousando sobre Jesus Cristo. Ou seja, Deus, o verbo, desceu ali naquela era, naqueles dias, naquela dispensação, porque mais uma vez haveria um mover da palavra, e a palavra manifestou-se em carne naqueles dias, e trouxe as interpretações que deveria interpretar. Ninguém tem autoridade de interpretar a palavra, nenhum seminário, nenhum teólogo, nenhum homem, só a coluna de fogo pode interpretar a palavra, porque a coluna de fogo é a autora da palavra, desta palavra escrita, e só ela entende as manobras, as voltas que essa palavra dá, porque ele é o autor da palavra. Louvado seja o seu santo nome. Mas veja que ali, quando Moisés se identificou, e logo Moisés se deu a conhecer o povo, para que o povo cresça em Moisés, porque Deus sempre exige que o povo creia no seu enviado, porque quem recebe o enviado, recebe aquele que o enviou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E veja, e Deus diz: vá, tu serás para eles como Deus, e Arão será como o teu profeta. E Moisés foi ali diante do povo para se vindicar diante do povo. Deus requereu isso de Moisés, e nesta era Deus requereu a mesma coisa. Deus disse para William Branham: se tu fizeres com que eles creiam em ti, tudo que tu determinares, isto acontecerá. Amém. Então Deus requereu que o irmão Branham fizesse com que o povo cresce nele. E o irmão Branham, em uma mensagem, chega a dizer que uma das falhas que ele cometeu, que o anjo repreendeu, foi esse, que o irmão Branham procurava sair muito da frente. E Deus queria que o irmão Branham se apresentasse sim, para que o povo cresce nele, como enviado de Deus. Porque o povo crendo no irmão Branham estaria crendo em Deus, porque Deus era responsável pelo irmão Branham. Deus cuidou do irmão Branham desde o seu nascimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que ele falava, Deus estava ali guarnecendo aquilo ali, para que o povo fosse abençoado. Porque desde os dias de Moisés, Deus estabeleceu que iria falar ao homem através de lábios humanos. Quando Deus levou o povo, toda a congregação ali perto daquele monte, e não permitiu que ninguém subisse, mas Deus foi falar para o povo do monte, e trovões, relâmpagos, e o monte começou a estremecer, e o povo temeu ouvir a voz de Deus, e disse: fala tu conosco, Moisés, e não Deus, para que nós não pereçamos, não morramos. E Deus tomou aquela palavra do povo, e a partir de então, Deus só usou profetas para falar ao seu povo. Amém. E obedecendo o que ele falou nesta palavra, Amós 3,7 diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ser através de seus servos, os profetas. Então o profeta é a boca de Deus para o povo. Amém? Amém. Sempre tem sido a maneira de Deus falar e tratar com o seu povo. E ali Deus vindicou a Moisés diante do povo. E agora o povo que creu em Moisés começou a caminhar. Moisés não tirava o olho da coluna de fogo, e o povo não tirava o olho de Moisés. Quando Moisés determinava, o povo seguia a determinação de Moisés. O lugar mais seguro que existia era onde a coluna de fogo estava. Não era no Egito. Alguns tentaram voltar para o Egito, mas pereceriam. Mas já imaginou um povo
cerca de 2 milhões de pessoas no deserto. Não é fácil. Tem que ser confiando realmente em Deus. Amém? 2 milhões de pessoas. Isso dependeria de água, dependeria de alimento, dependeria de tudo. Mas Deus cuidou deles. Não apenas por um dia. Deus cuidou deles por 40 anos. 40 anos no deserto. Até que por fim entraram na terra prometida. Mas veja que esta caminhada de Israel não foi fácil. Mas contudo, eles não tiravam o olho do mover de Deus. E esta coluna de fogo, esse anjo do pacto seguia diante deles. E quando esse anjo do pacto parava sobre o tabernáculo, todo Israel parava. Não adiantava seguir a marcha. Se seguisse, perecia. Então quando parava, Israel parava. Quando ela movia, Israel tinha que mover. Se ela parasse um dia, Israel parava um dia. Se ela no dia seguinte movesse, Israel tinha que mover. Se ela parasse um mês, Israel um mês parava. No dia seguinte ela movesse, Israel tinha que mover. Mas não podia perder a visão da coluna de fogo. Não podia perder essa visão. E hoje não podemos perder a visão do mover da coluna de fogo. Amém? E quando ela parava um ano, Israel tinha que ficar um ano parado. Mas tem tanta estrada para percorrer, mas pare. Deus sabe por quê. Quando der bem, Deus diz um pare para a gente. E a gente tem vezes que quer avançar e Deus diz pare. Deus sabe por quê. O profeta de Deus disse, Deus sabe o porquê, até mesmo quando um pneu do nosso carro baixa. Ele disse, nunca deveríamos reclamar. Deveríamos agradecer a Deus. Porque nós só enxergamos até ali onde o pneu baixou. Mas Deus já estava vendo lá na frente. Então Deus tem a maneira de segurar os seus filhos, para que algo pior não lhes aconteça. Então Deus segura. E ali com certeza em 2 milhões de pessoas, eu vi um certo pregador falando e eu digo, é verdade isso. Com certeza em 2 milhões de pessoas ali havia homens e mulheres. Havia ocasião que havia talvez mulheres dando à luz a filhos. Mas se a coluna de fogo movesse, não tinha nem o que esperar, tinha que agarrar do jeito que estava ali, tinha que seguir adiante. Não podia parar. Quando a coluna de fogo parava, parava. Mas quando movia, podia estar fazendo o que fosse. Tinha que deixar tudo aquilo e seguir adiante. Porque a coluna de fogo moveu um pouco mais adiante. E hoje também a mesma coisa. Não deixe que nada desta vida te segure. Quando Deus move, mova também. Amém? Então, eu vejo que nesta caminhada, nesse terceiro êxodo, Deus tem enviado uma mensagem. E essa mensagem tem movido. Deus trabalhou de uma maneira preciosa. Teve um tempo que parou um pouco. Mas nós temos visto nesses últimos dias movendo rapidamente. Como nós temos visto trabalhar de Deus através da voz de Deus. Isso eu digo movendo de uma maneira perfeita. Porque muitas das vezes as pessoas podem mover por uma via permissiva. Mas é perigosa a via permissiva. Pode se perder no deserto. Mas quando você move pelo mover da coluna de fogo, você pode ficar tranquilo, porque Deus é responsável. Amém? Não importa que Ele tenha que conduzir pelo deserto, tenha que conduzir pelas águas, tenha que conduzir pelo fogo. Não importa, se a coluna de fogo move, você tem que mover. Amém. O profeta de Deus diz que quando a coluna de fogo moveu para o Mar Vermelho, ele disse que Israel não deveria ter parado, que a coluna de fogo estava movendo para o mar. Se eles tivessem continuado, diz o mensageiro, quando os pés dele tocassem nas águas, aquele mar ia se abrir. Então tem vezes que há problemas, situações na nossa vida diante de nós que parece não ter saída, mas não é motivo para você parar nem recuar para o Egito. Marche adiante. Mas só falta um passo. Dê esse passo que falta. Deus é responsável por mover os obstáculos se você está seguindo a coluna de fogo. Se você está seguindo a mensagem da hora, a palavra de Deus para
dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali no segundo êxodo, Deus desceu mais uma vez. E Deus se fez carne e preparou a palavra. O verbo se fez carne. E Deus entregou isto a um certo varão para dar continuidade. E este varão era um perseguidor da igreja de Deus. Todos nós conhecemos como Deus entregaria um perseguidor. Deus conhece e sabe todas as coisas. E tudo está no controle de Deus. O Brenda diz que Deus olhou a maneira de Paulo, a intrepidez de Paulo, e Deus amou aquilo ali. Deus precisava para aquele tempo um homem naquele calibre de Paulo. E Deus permitiu por um tempo ele ser criado entre os saduceus, os fariseus. Não tem problema. Deus sabe como fazer. O importante é que a semente eleita, Satanás não pode tocar. Amém. Glória a Deus. Irmão, Deus age com tanta ousadia e tanta determinação, que nesse primeiro êxodo, Deus escolheu a Moisés. O homem de Deus era Moisés. E Deus botou Faraó para cuidar daquele que ia destruir ele. Faraó querendo matar, querendo perseguir, mata as crianças, mata tudo, que eu estou com um pressentimento que vai vir alguém aí para querer tomar meu trono. Mata tudo. Satanás sabe das coisas, mas Satanás não tem a revelação. Ele sai atirando assim e não sabe quem é, porque só Deus sabe, porque Deus conhece o coração do homem. Satanás não sabia qual era a criança, ele sabia que alguém naquele tempo iria ser um problema. Então vamos matar todas as crianças, todos os hebreus, de 2 anos para baixo. Aí Deus, quando viu a fúria de Satanás, Deus disse: vou mostrar o que é poder. Tu vai criar, minha criança. E aquela criancinha saiu no barquinho. Nem jacaré come, filho de Deus. Quando Deus comprou na tua vida, não tem jacaré, não tem leão, não tem fornalhadeira, nada pode tocar em você. Enquanto Deus não cumprir o propósito que Ele tem a realizar através de sua vida. Porque o jacaré comia os outros e não comeu você, não chegava nem perto. Há várias explicações, porque a arcazinha que ele estava era um material que tinha um cheirinho, o jacaré não chegava. Outros, cada um dá uma explicação, mas a explicação maior é que ali estava um enviado de Deus. A maior explicação é essa. E quando chegou lá, já vai o homem que vai destruir o império do Egito ser tomado pela filha de Faraó e levar para o palácio. Olha, cuide dele como rei, viu? Alimente ele direitinho, que eu vou precisar desse homem. Não toque nele não. E cuidou dele como filho, até que ele chegou na idade que ele pôde se virar por si próprio, né? E é assim que Deus faz, né? E sempre que Deus for executar um êxodo, este libertador, este varão que Deus ia usar, a coluna de fogo ia usar para executar o êxodo, sempre foi perseguido. Foi Moisés, depois Jesus. Mate todas as crianças. Que eu ouvi dizer, os magos disseram que o libertador, o rei que ia sentar no trono, está vindo aí, que ele viu uma estrela e algo assim. Aí procurou esse escriba, como é que diz isso aí? É realmente, é em Belém que vai nascer, e é nesse tempo. Mata todas as crianças de 2 anos para baixo. E começou a matar todas as criancinhas. Por que 2 anos para baixo? Porque o tempo que os reis magos passaram, desde que viram a estrela até chegar ali, foi 2 anos. Não confunda os pastores de Belém com os reis magos. A igreja católica mistura e coloca como sendo os mesmos. Não são. Os reis magos, quando encontraram Jesus, Jesus já tinha 2 anos, estava numa casa, não estava mais na manjedoura. Os pastores foi que viram ele no nascimento. Mas hoje fazem aí esse presépio, como eles chamam, né? E botam os 3 reis magos vendo o menino Jesus na manjedoura. Isso aí é antibíblico, isso aí não existe. Isso aí é fantasia da igreja romana, né?
Na realidade, quando os 3 reis magos encontraram Jesus, ele já era de 2 anos. Estava numa casa. Leia as escrituras e você vai ver isso aí. Então, por isso que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas tentou matar tudo. O anjo do Senhor chegou e disse a José e a Maria: vamos para outro lugar. Vai para Nazaré, vai lá. E tinha escritura para se cumprir também. Eles saíram e foram para outro lugar. E quando começou a matança, eles já não estavam mais ali, né? Então veja, Satanás, ele sabe, ele percebe coisas. Agora ele não tem a revelação, porque se ele tivesse, ele já ia direto. Mas ele não tem. Por isso ele não consegue te destruir, porque ele não sabe o que está no teu coração. Há uma semente, há algo que as portas do inferno não podem prevalecer contra ele, que é esta revelação. E nós observamos lá na frente, quando o irmão Branda nasceu, foi a mesma coisa. O diabo tentou destruir ele quando era criança. Veio uma tempestade de neves e um gelo, e quando já estava nas últimas, a criança para morrer, Deus moveu o coração de alguém que prestou um socorro, e isso não aconteceu. Então Deus, tratando com seu vaso, Ele cuida desde a sua infância. Então, assim como Deus cuida desses, Ele cuida de você, porque você é um eleito de Deus também. E você está na economia do Senhor, e Deus traça o caminho dos seus eleitos. Então, ali no segundo Êxodo, Jesus Cristo veio em carne e depois passou a mensagem a um homem que era perseguidor da igreja, mas ele tratou com este homem. Depois conduziu ele para o deserto. Ele passou 3 anos e meio no deserto para desmanchar todo o fariseísmo da vida dele e absorver de Jesus Cristo toda a mensagem. E Deus lhe deu experiências que nem mesmo os outros apóstolos que viveram com Jesus tiveram. E Deus constituiu Paulo como apóstolo para os gentios. E hoje, praticamente a igreja é regida pelas cartas de Paulo, pelas instruções que Paulo trouxe. Porque Paulo também foi portador dessa coluna de fogo. Ele podia interpretar, ele podia explicar coisas profundas que o próprio Pedro, que esteve com Jesus, disse: olhe, cuidado, atente ao que Paulo diz. Paulo fala coisas profundas, e os indoutos e constantes torcem isso para a sua própria condenação. Então Pedro reconheceu o que estava em Saulo. E se você observar em Atos, no capítulo 9, essa coluna de fogo teve um encontro com Saulo. Vamos ler, estamos já para o encerramento. Atos capítulo 9, versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém. Agora Saulo estava na mão do Senhor. Ele agora não tinha mais domínio da sua própria vida. Teve um momento que ele disse: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Tinha um momento que ele queria ir para um lugar e disse: o Espírito Santo me compeliu a ir para esse outro lugar. Ele não tinha mais domínio. A coluna de fogo tomou posse da vida de Saulo, e agora ele passou a ser um prisioneiro de Jesus Cristo. E aquela luz, Paulo viu aquela luz resplandecente. Mas quem é essa luz? É a mesma que apareceu para Moisés. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a mesma luz que apareceu nesta era para vindicar uma mensagem profética nesta era, para executar o terceiro êxodo. E esta luz, quando apareceu ali no rio Ohio, diante de milhares de pessoas, aquele fogo lambente ali no rio Ohio, e aquela voz saiu dizendo: assim como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Jesus Cristo teve
esse profeta. Teve uma experiência pessoal e Jesus Cristo passou a visitar todas as reuniões desse profeta. Por isso essa mensagem, irmão, é de Jesus Cristo. Não é de William Branham. Só honramos o homem porque o homem também é digno de honra. Aquele que Deus tem usado, seja honrado. Mas toda a glória seja para o Senhor Jesus Cristo. Então esta coluna de fogo tomou um profeta, um homem simples, camponês, mas que não pôde viver uma vida normal como qualquer outro homem, porque Deus tinha um controle sobre ele, até que tomou o controle completo da vida dele, e ele passou a render a sua vida para esta mensagem. Mensagem esta do tempo do fim, que teria que atingir o mundo inteiro. Como nós temos visto nos dados estatísticos, 94% das línguas do mundo têm sido alcançadas já por esta mensagem profética. Nosso precioso irmão José Brana, o profeta José, tem mostrado isso. Como Deus, de uma maneira sobrenatural, tem levado esta mensagem em lugares tão longínquos, onde jamais se imaginaria chegar. Porque essa mensagem não é o homem, é Deus em movimento. Amém? O profeta dormiu, 65, mas a mensagem não dormiu. Essa mensagem prossegue. Talvez passou um tempo a coluna de fogo ali, sem fazer muito movimento, só mantendo os crentes na presença de Deus. Mas nesses dias, essa coluna de fogo tem movido. E eu creio, irmãos, que através da voz de Deus, essa coluna de fogo está movendo. Nosso irmão, profeta José, ele não veio para ser o William, o sétimo anjo. E não cremos que há o oitavo mensageiro, o oitavo anjo. Mas ele foi escolhido por Deus para ser aquele que vai dar as coordenadas na ausência do sétimo anjo. Para que essa mensagem avance, para que essa mensagem vá por uma via perfeita e chegue na mão dos eleitos. E quando o sétimo anjo regressar, essa mensagem vai estar na sua posição certa. E ele dará continuidade no restante das coisas. Porque nós cremos que haverá uma ressurreição, onde todos os santos ressuscitarão. Não só o William Branham, mas o William Branham virá, e todos os santos também virão. Porque eles morreram, partiram, dormiram na esperança disso, certos disso. E o mensageiro disse: você dorme com o Espírito Santo, você levanta com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo levantará. E esta nuvem passará uns 40 dias aqui na terra, após a ressurreição, e nós sermos transformados. Teremos um tempo de congregar aqui na terra. O mundo incrédulo não vai ver isto. É um movimento só para crentes, só para aqueles que verdadeiramente estão seguindo a coluna de fogo, estão seguindo o mover de Deus. Isso será para executar o terceiro êxodo, que será o êxodo que levará a cada um de nós para a terra celestial, para a festa das bodas do Cordeiro, e ele nos trará de volta para o reino milenial. Então, por isso precisamos estar certos de Deus, vivendo esta mensagem, reconhecendo o dia, a hora e a mensagem que estamos vivendo. Também o profeta diz, sabendo também fazer as curvas na mensagem, não sei se é a sinfonia ou o shalom. Ele diz: nós temos que saber as manobras que a música dá. E ele diz também: quando você está construindo uma parede é muito fácil, em linha reta, mas haverá esquinas, e a hora de mudar, a hora de fazer a esquina, e se você não tem a planta da coisa, você vai passar direto, vai errar o alvo. Mas se temos esta planta, vamos seguir as normas. Tem que seguir ao pé da letra. Amém? Do jeito que está na planta. Que há pessoas, há mestres de obra ou pedreiro que dizem: não, eu acho que é melhor assim. Mas o engenheiro já fez a planta, e ele sabe por que fez aquelas obras. Faça do jeito que está na planta. Porque se tiver errado, é responsabilidade do engenheiro, não é sua.
Agora, se você fizer do jeito da sua cabeça, se tiver errado, você vai pagar um preço, poderá ser excluído. Por isso nós temos que seguir a planta de Deus. E a planta que Deus colocou está muito claro para nós. Irmãos, muitos vão errar o alvo nesses dias por não seguir essas manobras que Deus tem feito, né? E nesta era, eu tenho dito isso, pregado lá na igreja, em todas as partes onde eu chego, está na planta de Deus esse trabalho que a voz de Deus está fazendo. Isso é o mover da coluna de fogo. Não pare. Tem muita gente parando. Não tem nada a ver. Eu posso fazer assim, eu posso seguir assim. Não faça isso. Vamos seguir o mover da coluna de fogo. Amém? Então, se Deus profeticamente nesta planta está dizendo, nesta mensagem, que Ele teria, irmão José Brando, nesses últimos dias para coordenar isso, então por que dar as costas para isso? Eu não entendo como podemos crer nessa mensagem e dar as costas para isso. Por isso eu me sinto bem quando estou aqui com o pastor Marcos, que eu sei que ele crê 100% nisso, né? Como eu creio que o pastor Marcílio também crê 100% nisso. E tantos outros que estão sendo fiéis a essa mensagem, né? Então que vocês olhem para isso. Vamos mover de acordo com o que o arquiteto fez, o sumo arquiteto, o Senhor Jesus Cristo. E vamos crer que somos uma parte integrante dessa grande construção de Deus. Talvez você seja uma pedrinha, mas essa pedrinha tem que estar no lugar. E saiba, quando foi ser construído ali aquele templo de Jerusalém, cada pedra tinha que estar no seu lugar. O profeta de Deus, ele chega a dizer, se eu não me engano na mensagem, obra-prima, ele disse, não importava quão distante tivesse aquela pedra, eles iam trazendo, rolando, movendo. Quando chegava lá, ela tinha o lugar dela e botava ali, encaixava perfeitamente. Amém. Eu fiquei sabendo ultimamente que ali naquele lugar tinha madeira até do Brasil. Eu tenho uma espécie de madeira que cita, a Bíblia cita, que está lá, que não tem lugar nenhum no mundo, só tem no Brasil. Então veja de onde foi mover material para construir aquela obra-prima. E nós somos esse templo de Deus. Amém. E Deus trouxe uma pedrinha lá da Batista, outra da Metodista, outra das Testemunhas de Jeová, outra lá do mundo das drogas, outra lá da penitenciária. Não importa onde essas pedrinhas estejam, nada, nenhuma outra pode ocupar o lugar dela. Deus vai trazê-las e colocá-las no seu devido lugar. Talvez até hoje você se interrogue como você encontrou essa mensagem. Não pense que foi coincidência, mas é Deus. Amém. É porque Deus te ama. E Deus já tinha você no programa dele antes da fundação do mundo. Amém. E nenhuma outra peça poderia ocupar o seu lugar. O seu lugar é exclusivo. Deus te constituiu de uma maneira exclusiva para tomar o seu lugar nesse corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E o que devemos fazer com isso? Ser grato a Deus. Amém. É agradecer a Deus de dia e de noite por o Senhor ter nos chamado. E seguir a direção da coluna de fogo. Quando ela mover, mova. Quando ela parar, pare. Amém. Mas irmão, um ano sem receber mensagem, esperem. Um ano, muitos criticando, mas rapaz, um ano que a voz de Deus não manda literatura. A coluna de fogo parou ali, eu paro. Amém. Amém. Glória a Deus. Não adianta buscar em outra forma. Pare. Amém. Amém? Amém. Quando ela mandar, pegue. Amém. Glória a Deus. Morra. É assim que devemos fazer. É muito simples o trabalhar de Deus. É só seguir a direção do Espírito Santo. Amém? Então, vamos nesse instante inclinar nossas faces. Saiba que Ele é o Senhor,
o teu Deus, Amém. o teu libertador. Amém, meu Pai. Não importa por onde tenhamos que passar, pelas profundas águas, pelo fogo, seja o que for, Ele cuida dos seus. Amém. Talvez você esteja passando por testes ardentes, provações até por causa dessa mensagem. Não se preocupe, Deus é contigo. Deus te ajudará nesta jornada. Faça um momento de reflexão agora no seu vida. Coloque diante de Deus. Peça a Ele ajuda. Peça a Ele revelação. Força para você posicionar-se agora nesta mensagem. Eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o teu protetor. Assim diz o Senhor. Eu sou o teu fiel amigo. Na alegria e na dor, porque tu te entristeces, alegra o teu coração e lembras que eu ainda te amo. Sou eu quem te tomo pelas tuas mãos. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão, ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Glória a Deus. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Muitas vezes nas horas de angústias tu chegastes a dizer assim: Deus não está me vendo, parece que é chegado o meu fim. Não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Onde andares, contigo eu irei. As tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei. Glória a Deus. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão, ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda.
agora mesmo para mim. Eu te escolhi. Aleluia. E tu és meu. Ainda com os olhos fechados. Glória. Ele te escolheu, meu irmão, meu irmão. Aleluia. Não importa as batalhas, não reclame nada. Só marche adiante. Israel sofreu porque reclamou, murmurou contra Deus. E isto vinha consequências sobre ele. Simplesmente creia na direção de Deus. Amém. Siga a direção da coluna de fogo. Amém. E Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui te contemplando e Ele te ajudará nas tuas necessidades. Apenas coloque a sua vida agora diante dele. Diga: Senhor, eu quero ser mais consagrado a Ti. Eu quero Te servir melhor, Pai. Eu quero buscar mais a Tua palavra, viver uma vida digna do Teu Evangelho. Aleluia. Enquanto nós oramos, se você quer ser lembrado diante de Deus, é só manter sua mão levantada e juntos vamos unir a nossa fé. Você diga: Senhor, Tu conheces minha vida, Tu sabes minhas necessidades. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Querido Pai Celestial, várias mãos levantadas, e a minha também está levantada para Ti, Senhor, pois todos somos necessitados, carentes da Tua misericórdia, da Tua ajuda, ó Deus, do discernimento nesta hora que estamos vivendo, pois é uma das coisas mais que a Tua igreja necessita, diz o Teu profeta. É o discernimento espiritual. Amém. Ajuda-nos, Pai, a caminhar nesta luz. Amém. Na luz da revelação, da palavra do dia, da mensagem profética, Senhor. E dissipa de nós toda a incredulidade, toda a dúvida, e que possamos somente crer em toda a Tua palavra. Amém. Perdoe as debilidades, as fraquezas de Teus filhos, Senhor. Ó Deus, pois cremos que há um sangue poderoso, que é poderoso para nos limpar e nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade, e nos fazer puros, santos diante de Ti. Ó Pai, é assim que nós cremos, e dá uma experiência de novo nascimento àqueles que ainda não alcançaram, e sejam batizados no Teu Espírito Santo. Ó Deus, que essa coluna de fogo que desceu ali no dia de Pentecostes e selou aqueles corações eleitos, e que Ele é o mesmo hoje, porque o Senhor não nos deixou órfão, não, o Senhor está conosco, mesmo em nós, que essa mesma luz resplandecente possa tomar as vidas aqui nesta noite, dando a experiência a cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, para a Tua glória. Abençoe o pastor desta igreja. Ó Deus, continua ajudando, levando em unidade com Teus filhos aqui, e que juntos eles possam prosseguir adiante, avançando com esta bandeira desta mensagem adiante, que nós cremos ser a Tua palavra, a voz do Senhor para esses últimos dias, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus.